O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A Santa Missa vem, iluminar. os batizando vem, nossa comunidade vem, iluminar. toda a igreja vem, iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Por gentileza, podemos nos assentar. Uma rápida reflexão que exige de nós em tempo de festa, em tempo do domingo. Então, o padre, aquele que está celebrando, seja diácono ou ministro da palavra, na ausência dos sacerdotes, é obrigado pelo direito canônico fazer a homilia, viu? Se quem não sabe, saiba disso. Quando é tempo de festa, solenidade e dia de domingo, o padre não pode, hipótese alguma, esquecer de fazer a homilia. Em outros tempos, fica opcional de cada celebrante, é opcional. Caríssimos irmãos e irmãs, fora parte, estamos no 3º domingo da Quaresma. Eu me chamo Padre André, sou da congregação passionista. Nós já estamos aqui na Arquidiocese há 80 anos. Moramos ali na Boa Viagem, ali naquela igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, né? E do Jesus dos Navegantes. Eu estou de férias, eu estou numa paróquia, não sei se eu estou ou eu estava, porque vai ter uma mudança e vou ficar um tempo por aqui. Eu sou ali mesmo, da Ribeira, minha paróquia de origem é a Senhora da Penha,
a qual fica bem pertinho do mar, não sei se vocês conhecem, né? Nossa Senhora da Penha de França. E ali surgiu toda a minha vocação. Depois eu fui chamado para ser padre, desde meus 8 anos de idade, quando eu ainda estava fazendo primário. E eu queria ser padre de qualquer jeito, não sabia a distinção de ser padre religioso ou padre diocesano, que tem essa distinção. Importante, eu queria ser padre. Eu, quando estava fazendo ainda com inclusive o padre Washington, pároco de vocês, a gente fez muitos encontros, quando ainda éramos adolescentes, jovens, no Seminário Central, que fica ali na Federação, né, o Seminário Central aqui da Arquidiocese. Nós fizemos vários encontros, eu, meu irmão, o padre Washington e outros tantos. Então, já o conheço, né, há tempo. Agradeço a ele esse convite, que ele deixou a missa da comunidade. Ontem eu estava celebrando ali na comunidade Nossa Senhora da Esperança, comunidade muito viva, pequenininha, mas muito bem organizada, né? E ali celebrávamos, tinha muita gente, por a igreja ser pequena, muita alegria e muita fé. Então, em cada lugar que eu sou convidado pelos seus párocos, eu fico feliz. É óbvio quando falo pároco, porque por questão jurídica, né? Ele que é o responsável da paróquia. Mas também eu estendo meu agradecimento a toda a paróquia, que não é só o padre, é toda uma composição, é todo um conjunto que se faz o corpo de Cristo. Agradeço os pais dos batizando, que trouxeram os vossos filhos para fazerem parte da nossa comunidade aqui, né, a Igreja Cristã Católica, que os pais e padrinhos, de fato, passem o melhor para os seus filhos, que é Jesus Cristo. Então, quem tem Jesus Cristo não vive nas trevas, mas se torna luz do mundo e sal da terra. Por isto que a igreja depende da consciência de cada cristão e cristã para anunciar o reino de Deus. Mas não somente anunciar o reino de Deus, se faz necessário, cada um na sua limitação, do seu jeito de ser, precisa dar testemunho, né? Vivenciar, sentir de fato Jesus na sua vida. Então, Jesus, ele nunca condenou ninguém. Jesus sempre abraçou a todos, independente da condição financeira, independente de qualquer coisa. Jesus, ele, o rosto misericordioso do Pai, ele veio amar a todos e salvar aqueles e aquelas que assim o desejar, né? O desejarem, porque Deus, na pessoa do seu Filho, não obriga ninguém a seguir a sua doutrina. Ele propõe, é sempre sugestão. Então, quando ele foi procurar os seus discípulos, de modo especial os 12 apóstolos, ele fazia uma proposta, não é? Vem, segue-me, vem ser meu discípulo. E esse mesmo, ele não obrigava, não, você tem que ser meu discípulo, minha discípula, não existe isso, né? A salvação é para todos. Agora depende daqueles e daquelas que querem abraçar essa salvação. E a salvação requer exatamente a consciência de carregar a minha cruz e seguir Jesus. Então, ser cristão e cristã não basta simplesmente participar não é muita gente fala assistir a missa ainda, a gente ouve muita gente dizer, eu vou assistir a missa. Não basta simplesmente participar da missa, mas a participação deve ser total. Eu sou a igreja, eu não posso vir para a igreja só nos momentos específicos, momento de batizado, momento de uma missa de 7º dia, de comunhão. Então, é importante dizer que o verdadeiro cristão católico e cristã, católicos, são aqueles e aquelas
e vestem a camisa da sua paróquia, da sua comunidade, no dia a dia, na luta, porque se eu não tenho consciência da minha vocação de cristão, a igreja vai se tornar simplesmente uma loja, né? Uma loja, um mercado, que o mercado está ali, a farmácia está ali. Eu só vou quando eu preciso comprar o remédio, eu só vou na mercearia quando preciso comprar algum alimento. E a igreja não tem essa aí. Não é esse perfil da igreja, não é essa missão da igreja, não é esse o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é que todos se tornem um. E o próprio Senhor Jesus disse: eu, mestre e Senhor, vos dei exemplo, façais a mesma coisa. Então hoje nós sabemos que a igreja somos nós. E por este motivo a gente apela desde sempre que cada cristão e cristã assuma a sua identidade. Assim como muitos de nós, eu não tenho nenhum time, viu? Assim como muita gente veste a camisa dos seus times, né? Muitos ficam até tristes. A gente está vendo a violência cada dia que passa, né? Antigamente era dentro do estádio. Agora não é só mais dentro do estádio, agora é na rua. Quer dizer, a pessoa não pode vestir mais uma camisa, né, do seu time, porque o outro, o oponente, né, tem o direito de dizer: não, você é meu inimigo. Que maluquice. Então, as guerras, elas vão se fazendo na medida que a pessoa vai se tornando superior a outra pessoa. E na nossa concepção de cristão, de igreja, não existe superioridade, existe serviço. E Jesus, ele deu o exemplo de serviço, o exemplo de amor, de respeito, de diálogo e de oração. Então, se a gente tem esses métodos, ou esse método jesuânico na nossa vida, nós seremos bons cristãos. Não basta somente os pais trazer os seus filhos para ser batizado, mas os pais têm que participar da vida da igreja, porque aqui é a minha família. O importante é a gente ter isso no nosso coração e na nossa mente. A igreja é minha família. E por este motivo, se de fato nos acreditássemos em Jesus Cristo como mestre e Senhor da nossa vida, a gente ia ter cuidado um para com o outro, em todos os sentidos. Porque Deus, ele age através das minhas mãos. Deus, ele anuncia através da minha boca. E Deus pratica o bem através do meu viver, através do exemplo que eu vou passando, exemplo concreto, que eu vou passando adiante. Então, ser cristão é um compromisso sério, é uma responsabilidade. Então, por este motivo que nós estamos aqui. E qual é o nosso intuito final, o nosso objetivo final? De recebermos a vida eterna, a vida em Deus. Qual é o objetivo final de um campeonato de futebol? É aquele time ganhar a taça. E ali basta, né? Basta. Mas nós não. A nossa taça que nós queremos receber no final, que a gente vai construindo no passo a passo, no dia a dia, no cotidiano, é a vitória sobre a morte. É retornar para Deus. De Deus estávamos, e para Deus a gente vai retornar um dia. Ou melhor, a cada milésimo de segundo estamos retornando. Por isso que Jesus, hoje, no Evangelho de São Mateus, ele faz questão de dizer que aqueles acontecimentos, aquelas duas tragédias que houve, 18 Herodes matou e outro também teve acidente que caiu, não sei de onde, de Babel, da Torre de Babel e etc. Jesus disse: não, mas isso aí não foi castigo de Deus. Isso foi exatamente, eles próprios causaram, não foram prudentes. Observemos que Jesus, ele é realista, né? Ele não fica pegando a religião para pôr medo às pessoas.
né? Usa a religião, e Jesus nem tinha religião, né? Jesus respeitava a tradição judaica, mas ele estava acima da tradição judaica, por isso que ele não teve nenhuma religião. A religião de Jesus foi que ele, né, amor a todos, sem acepções de pessoas, sem localidades, sem regiões. Jesus não queria saber se a pessoa era judeu, se era samaritano, se era muçulmano, se era isso. Jesus respeitava a pessoa do jeito que ela é. E o que ele pedia a todos é que amasse. E a pessoa que ama não é pessoa preconceituosa, não é pessoa racista, não é pessoa que fica julgando a outra pessoa para menosprezar. Tudo isso é difícil, mas para isso que nós estamos aqui, porque a nossa comunidade, um vai ajudando o outro na medida do possível, não somente repetindo, não somente na oração. Jesus não ficou somente na teoria, Jesus praticava aquilo que ele anunciava. E hoje, nós também devemos praticar aquilo que Jesus nos ensinou e deu exemplo. Então, Jesus, quando fala isso, diz, aqueles acontecimentos que houve, foi um acontecimento triste realmente, mas nós podemos também tirar, não é, como lição os exemplos, porque aquilo que foi imprudente da parte deles, a gente tira como exemplo para a gente não cair no mesmo erro. Foi isso que Jesus, no Evangelho, estava querendo dizer. E na primeira leitura nós ouvimos a vocação de Moisés, né? Moisés estava apacentando a ovelha do seu sogro, e ali ele viu uma sarça, né? Um fogo, e aquele fogo não consumia. Viu aquela planta, né? E o fogo, ele disse, mas que história é essa, né? Tem fogo, mas não tem fumaça, e não está sendo consumido, não está sendo destruída essa sarça, essa planta. Aí depois teve todo aquele diálogo belíssimo, né, que Deus disse, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Onde você está é terra santa. Onde nós estamos aqui hoje é terra santa. Onde convivemos, a nossa casa é terra santa. Então, por isso que devemos ter respeito nos lugares e, de modo especial, às pessoas. Porque Deus, ele se manifesta, assim como se manifestara a Moisés, assim esse mesmo Deus, ele vai se manifestando em cada ato de bondade que nós construímos, de modo todo especial, na nossa família. Só depende de cada um e de cada uma abraçar a paz ou a guerra, abraçar o ódio ou o amor, abraçar a justiça ou a injustiça. Então, Deus nos dá essa liberdade, e por isso que nós possamos fazer a opção sempre para o bem, porque nós saímos do bem. O mal existe, mas o mal não existe por si. O mal não se dá em uma árvore, como as frutas, uma maçã, uma laranja, né? Mas o mal e o bem já está no coração de cada um de nós. Deus deu essa liberdade. Lembremos de Adão e Eva, né? Quando estava ali no paraíso, mesmo sendo uma linguagem figurativa, mitológica, uma lenda, mas atrás daquela lenda tem uma verdade. Então Adão, Eva preferiram ouvir a serpente do que ouvir o próprio Deus. Aí veio toda aquela problemática. Hoje nós também preferimos muitas vezes ouvir as serpentes do dia a dia e esquecemos de ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos já ungidos no Senhor Jesus. Nós somos os discípulos e as discípulas amadas do Senhor Jesus. Que nós possamos amar a todos, sem acepções, pedir a Deus paciência, pedir a Deus o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, para que nós possamos, assim como Jesus, vencer o pecado, vencer a morte e entregarmos a Deus as coisas melhores do nosso coração e da nossa vida. Deus disse
vai, Moisés, e liberta o meu povo da escravidão. Esse mesmo Deus ainda hoje diz para nós. Diz a João, a Pedro, a Dona Maria, a São José, a Carlos, a Iago, a Tiago, a André. Vai anunciar, tirar o meu povo da escravidão, da ignorância, da violência. Então, para isso, se faz necessário cada um e cada uma se preparar espiritualmente, através da oração, através do sacramento da penitência, através do sacramento eucarístico, para irmos firme e forte com as armas espirituais para combater todos os males, de modo todo especial, o mal que muitas vezes está no nosso coração e a gente não percebe. Em síntese, somos chamados hoje a escutarmos a palavra de Deus, a termos paciência um para com o outro, a sermos luz do mundo e sal da terra, porque Jesus Cristo, Ele já é vitorioso e a sua vitória já reina na sua igreja, no nosso batismo, hoje e sempre. Amém.